Oi pessoal do nono ano, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos vídeos. Continuando lá no vídeo passado a gente falou do tema 1 sobre modelos atômicos. Agora vamos ver aqui, ó, tema 2, o átomo, ok? Então vamos lá, seguindo. Então tá aqui o tema 2, o átomo. Isso também é uma retomada, nós chegamos a ver nas últimas aulas antes da paralisação, né, para a quarentena. ah, a gente estava vendo esse assunto aqui, então vamos lá. Estrutura atômica. De maneira simplificada, as principais partículas do átomo estão distribuídas em duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Nós já vimos isso, né? Vou fazer um desenho rápido aqui. O núcleo e a eletrosfera aqui, uma região em torno do núcleo. Tá torto, né? Porque a caneta aqui não ajuda. Então você tem aqui a eletrosfera e o núcleo do átomo. Ok. Vou até apagar aqui porque está feio. Seguindo. Na eletrosfera estão os elétrons e no núcleo estão os nêutrons e os prótons. Já vimos isso. Seguindo, a quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo é denominado número atômico. Então, o número atômico é o número de prótons. Vou até colocar do lado aqui já o número atômico, a gente representa pela letra Z, e ele simplesmente é o número de prótons, P. Número de prótons. Depois diz assim, representado pela letra Z, está aqui, átomos que possuem o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento químico. Então, os átomos que possuem o mesmo número atômico, o mesmo Z, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Então, por exemplo, todo átomo que tiver o número atômico 1, todos eles são o mesmo elemento. Qual? O hidrogênio. Todos os átomos que tiverem número atômico 2, ou seja, 2 prótons, todos eles são o hélio, e assim por diante, tá? Seguindo aí a tabela periódica, a ordem da tabela periódica. Bom, seguindo aqui, a soma do número de prótons, se eu somar quantos prótons tem no átomo e quantos nêutrons tem no átomo, ou seja, se eu somar tudo que tem no núcleo, determina o seu número de massa. Então, a soma dos prótons e dos nêutrons, nós temos o número de massa. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Se eu somar, então, o número de prótons com os números de nêutrons, a quantidade de nêutrons, nós temos o número de massa. Isso está representado aqui, ó. Está aqui. É a mesma coisa. Deixa eu só descer a tela aqui para descer a tela para a gente continuar aqui. 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 O tamanho do núcleo de um átomo é de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o tamanho total de um átomo. Então, se um átomo tem um certo tamanho, você pega 10 a 100.000 vezes menor, e esse é o tamanho do núcleo, muito pequeno. Eu disse em sala de aula, né, que se um átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, a eletrosfera seria a arquibancada, e lá no centro, onde solta a bola ali no meio de campo, uma bolinha de tênis não, de golfe, seria o núcleo do átomo. Tá? Então, todo esse espaço entre o núcleo e a eletrosfera é vazio. E os elétrons são menores ainda. Os elétrons seriam grãozinhos de areia ali na eletrosfera, na arquibancada. Continuando. Embora muito menor, é no núcleo que se concentra praticamente toda a massa de um átomo. Então, tudo que tem no átomo, praticamente tudo está no núcleo. Tá? A massa, se ele colocasse um átomo numa balança, com a eletrosfera e sem a eletrosfera, praticamente não teria diferença, porque os elétrons são bem pequenininhos, a massa deles é irrelevante. Então, o peso de um átomo seria praticamente o seu núcleo. Por isso que é número de massa, o que tem no núcleo, prótons com nêutrons. Os prótons e os elétrons têm carga elétrica de mesmo valor, mas de sinal contrário. Os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Os nêutrons são partículas sem carga. Então, os nêutrons são neutros, não tem carga elétrica. Nos átomos, o número de prótons e de elétrons é igual. A quantidade de prótons que você tem, quantidade de elétrons que você tem. Aí você tem um átomo eletricamente neutro. Então, o hidrogênio tem um próton no núcleo, então ele tem um elétron na eletrosfera. Assim, ele é um átomo eletricamente neutro, porque o 1 positivo do próton anula com o 1 negativo do elétron. Seguindo,
Então, aqui, ó, nos átomos, o número de prótons e elétrons é igual. Nesse caso, as cargas elétricas de mesma intensidade e sinais contrários são neutralizadas. Então, vou colocar aqui, nesse caso, as cargas elétricas são neutralizadas. E aí nós temos um átomo eletricamente neutro. Não tem carga elétrica, o saldo final é neutro, é zero. Mais um do hidrogênio com menos um do elétron dá zero. Então o saldo é zero. Se um átomo tiver 10 prótons e ele tem 10 elétrons, 10 positivo com 10 negativo é zero. O átomo é eletricamente neutro. Aí está dizendo aqui, ó, se o número de prótons e de elétrons for diferente, ou seja, se não tiver balanceado, não tiver a mesma quantidade, aí nós temos os íons. Isso aqui é importante, os íons. Então nós temos os íons quando o número de prótons e elétrons não são iguais. Vou até colocar aqui do lado, ó. Nós temos íons, quando nós temos íons, quando o número de prótons e o número de elétrons, o número de prótons e elétrons não são o mesmo, ou seja, são diferentes. Quando os números forem iguais, aí nós temos um átomo eletricamente neutro. Ok? Seguindo, a eletrosfera. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Aí. Vamos ver especificamente a eletrosfera. Na eletrosfera de um átomo, os elétrons estão distribuídos em níveis de energia. Então, os elétrons estão distribuídos em níveis de energia ou camadas eletrônicas. Aqui do lado está mostrando um desenho. Ó. Nós temos o núcleo. O núcleo daqui, eu vou colocar uma cor aqui. Ó. Vou colocar uma cor verde. O núcleo está aqui. O núcleo tem prótons e nêutrons. Vou apagar aqui porque saiu, as cores sumiram. Tá ali. Os prótons e os nêutrons. Os prótons estão de vermelho e os nêutrons estão de azul. E nós temos as camadas. Inclusive estão os nomes ali, ó, K, L, M, N. Tá? A gente vai ver isso agora. E os elétrons são essas bolinhas amarelinhas que estão em volta aí. O que acontece? Vamos lá. Para os elementos químicos, vou colocar amarelo aqui de novo. Para os elementos químicos conhecidos, nas condições ambientes, os elétrons se distribuem em até 7 camadas. Está aqui as 7, ó. K, L, M, N, O, P, Q. Cada uma delas é representada por uma letra maiúscula, que em ordem alfabética vão de K até Q. Então está aqui, ó. K a primeira, Q a última. A camada K corresponde ao nível eletrônico mais próximo do núcleo. Então a camada K é a que fica mais pertinho do núcleo. A camada Q, por sua vez, é a que está mais afastada. Todos os átomos têm todas as camadas? Não. Tem átomo que às vezes só tem uma camada, certo? 2 camadas, 3. Agora tem átomos que vão até a camada K, aí tem muitos elétrons. Diz assim, cada uma dessas camadas comporta um número máximo de elétrons da seguinte maneira. Então, cada camada tem uma quantidade que ela suporta, que ela aguenta, como um carro. Sei lá, um carro carrega 5 pessoas. Um ônibus urbano carrega 40 pessoas. Né? Então, cada um tem a sua carga, consegue levar uma quantidade de elétrons. Então, vamos ver aqui. Ó. Vou colocar de outra cor aqui, verde. A camada K são 2 elétrons. A camada L são 8 elétrons, a camada M 18 elétrons, a camada N 32, a letra O 32 também, a P 18 e a camada Q 8 elétrons. Essa é a capacidade máxima de cada nível eletrônico. Aí está dizendo assim, ó, tem mais uma regra aqui. Ó. A última camada ocupada por elétrons em um átomo é chamada de camada de valência. É o nome da última camada. E aí eu já vou até adiantar uma regrinha aqui. Essa camada de valência, ela só pode ter no máximo 8 elétrons. 8 elétrons. Tá? Isso é o máximo. Mesmo que, sei lá, se a última camada de um átomo for a camada N, ela aguenta 32. Mas como ela é a camada de valência, ela é a última camada, só pode ter no máximo 8. Isso chama-se regra do octeto. E a gente vai ver mais adiante. Aí aqui do lado está dizendo o seguinte, ó. O desenho está ali, o núcleo, prótons e nêutrons, eletrosfera em volta, e está dizendo assim, representação esquemática da distribuição das camadas eletrônicas do átomo de ferro. Então aqui nós temos o átomo de ferro. Possui 26 prótons e 26 elétrons.
A camada N é a camada de valência do ferro. Então, aqui, ó, a camada N está aqui, é a última camada do ferro. E nesse caso tem, vamos ver aqui quantos elétrons. 2 elétrons na última camada. Pode ter até quanto no máximo? A camada N suporta até 32, mas não pode passar de 8. Nesse caso só tem 2, então tá ok. Certo? Então não está infringindo a regra do octeto e nem a regra da quantidade máxima de elétrons. Aí diz lá, a letra N, camada N é a camada de valência do ferro. Ok? Vamos seguindo para a próxima página. Bom, pessoal, vou deixar o primeiro esquema aqui, é o do tema 2, o átomo, né? O esquema 1 é do tema 2, o átomo. Então, vou dar uma olhadinha aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês, você vai dando pausa aí, você vai copiar, tá? Primeira parte, você vai copiar no seu caderno. E segunda parte. Só dar uma pausa aqui e copiar. Pessoal, tenta abrir no YouTube, coloca lá a qualidade no máximo, tá? A qualidade do vídeo, para você ver direitinho. Ok. Daqui a pouco eu vou passar mais sobre o tema 3 e aí eu coloco o outro esquema. Então, tema 3, os elementos químicos. Diz assim, atualmente define-se elemento químico como o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo Z, letrinha Z. Então, todo átomo que tiver o mesmo número de prótons, ele tem o mesmo Z. E todos eles pertencem ao mesmo elemento químico. Sei lá, aqui está até dando exemplo aqui, ó. O número atômico do elemento hidrogênio é 1. O número atômico, o Z dele é 1. Isso indica que todos os átomos de hidrogênio têm um único próton no núcleo. Só tem um próton. Se forem 2 prótons, o Z é 2 e todos os átomos que tiverem essa característica é átomo de hélio. É o mesmo elemento químico, o hélio. E assim por diante na tabela periódica. De todos os elementos químicos conhecidos, 92 elementos químicos são encontrados na natureza. Os demais são artificiais, são produzidos em laboratório. Cada elemento químico é identificado por seu número atômico. Então, o que o número atômico faz? Ele identifica o elemento químico. É a identidade dele. O seu nome e o seu símbolo. Então, se eu disser que o número atômico é 1, vou colocar aqui, ó, o número atômico é 1, eu já sei, o número atômico é 1, eu sei que ele é o hidrogênio, o símbolo dele é H, e ele tem um único próton. Certo? Continuando. De acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, chamada IUPAC, ao representar um elemento químico, deve-se indicar o seu símbolo, no caso do hidrogênio é o H, o seu número atômico e o seu número de massa, como no esquema abaixo. Então vamos lá. Vou subir aqui a tela. Olha só como é a representação. Vou colocar aqui amarelo. Você tem aqui o símbolo, no caso colocou X, um elemento qualquer, e embaixo a gente coloca o Z e em cima a gente coloca o A. Deixa eu fazer maior aqui. A gente coloca aqui, ó, o elemento químico, e embaixo dele a gente coloca o Z e em cima a gente coloca o A, que é o número de massa. Lembrando, né, que o Z é a quantidade, Z é o número de prótons. Se você sabe quantos prótons são, é só colocar aqui embaixo. Aqui em cima, o A. O que é o A? O A é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. É tudo que tem no núcleo, certo? Esse é o número de massa e você vai colocar aqui em cima. Ok. Aí está dizendo ali embaixo agora, origem dos nomes, do nome dos elementos químicos. Deixa eu subir aqui. Origem do nome dos elementos químicos. Fatores diversos podem influenciar a designação de um nome para um elemento químico. Veja alguns exemplos. Os conceitos mitológicos ou astronômicos. Então, um elemento químico pode receber o nome devido a conceitos mitológicos ou astronômicos. Por exemplo, hélio. O hélio vem do deus grego, do grego Hélios, que significa sol. Então, Deus Sol para os gregos, porque foi identificado em um estudo do espectro da luz do Sol. O hélio, o elemento hélio, foi descoberto primeiro no Sol, para depois ser descoberto aqui na Terra.
Depois, outra maneira a gente pode dar os nomes devido a um local ou uma região geográfica. Por exemplo, polônio. Polônio é um elemento químico. Ele recebeu esse nome em homenagem ao país natal da química polonesa, chamada Marie Skolodowska Curie, ou seja, Marie Curie. Marie Curie é uma cientista famosa e ela, inclusive, vai ter um filme esse ano, vai sair um filme esse ano sobre ela, bem interessante. Se puder, na volta das aulas, a gente vai assistir juntos, tá? Então, Polônio é em homenagem ao país, que é a Polônia, que é a terra natal da Marie Curie, o país natal da Marie Curie. Ela descobriu esse elemento, então ela descobriu com o marido, chamado Pierre Curie. Depois, seguindo, o nome de um elemento químico pode variar de um idioma para outro. Ah, só uma coisa, pessoal, voltando ali, eu lembrei aqui que tem um elemento chamado, por exemplo, Califórnio, é homenagem à Califórnia, tá? E existem muitos outros que homenageiam territórios também. Depois diz assim, o nome de um elemento químico pode variar de um idioma para outro. Por exemplo, o elemento químico oxigênio, em inglês, é oxygen, né? O oxigênio em inglês é oxygen. Em alemão, é isso aqui, não sei nem falar. Sauerstoff. Sauerstoff. No entanto, o símbolo de um elemento químico é universal. O símbolo tem que ser o mesmo no mundo inteiro. Ou seja, o símbolo não altera com a língua ou com o alfabeto. Ele é formado por uma letra maiúscula, o símbolo é formado por uma letra maiúscula ou por duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula, com base em seu nome e de origem. Então, vamos, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele tem uma letra só, vou colocar aqui embaixo. H, maiúsculo. É o hidrogênio. Agora o hélio, que também começa com H, a gente não vai deixar o outro H, porque senão fica o mesmo elemento. Então, a gente coloca H e um E minúsculo. Hélio, certo? Sei lá, o magnésio é Mg. O ferro é F maiúsculo e minúsculo. Nunca F maiúsculo e E maiúsculo. Isso aqui está errado, tá? Tá errado. E nem M maiúsculo e G maiúsculo. Errado. A primeira é maiúscula, a segunda é minúscula. Essa é a regra. Seguindo, grande parte dos nomes dos elementos químicos tem origem no latim. Isso é importante. Por isso que às vezes tem um símbolo que não tem nada a ver com o nome. Por exemplo, o ouro. O símbolo do ouro é AU. Vou colocar aqui do lado, maior aqui. O símbolo do ouro é AU. Porque em latim a palavra ouro é aurum. Aurum. Então, pegou da palavra latina para montar o símbolo do ouro. Ok? Beleza, então, seguindo para a próxima página. Página 47, os isótopos. Isótopos, nome estranho, né? Vamos ver o que são os isótopos. Isótopos são átomos que pertencem ao mesmo elemento químico. Então, átomos que têm o mesmo elemento químico, eles apresentam o mesmo número atômico, mas como cada isótopo apresenta diferente quantidade de nêutrons, então, ou seja, eles têm o mesmo número de prótons, mas não têm o mesmo número de nêutrons. O número de massa é diferente. Então, veja bem, nos isótopos, o Z ele é igual de um para o outro. É igual, mas o número de massa é diferente de um para outro. Ou seja, como o Z é igual, é o mesmo elemento químico, mas o número de massa é diferente. Então, a maioria dos elementos químicos da natureza é formado pela mistura de isótopos. Então, você tem vários isótopos. O hidrogênio, por exemplo, são 3 tipos. Nós temos o hidrogênio 1, de massa 1, o de massa 2 e o de massa 3. Os 3 são hidrogênios, mas cada um tem uma massa diferente. Eles têm o mesmo Z, mas têm massas diferentes. O hidrogênio é o aí está falando do próprio hidrogênio aqui, ó. O hidrogênio é o único elemento químico cujos isótopos têm nomes específicos. Então, o hidrogênio, para cada tipo de hidrogênio, a gente vai dar um nome específico. É só para ele que isso acontece. O isótopo que tem A igual a 1, ele é o deutério. É o deutério. O hidrogênio que tem o número de massa igual a 2 falei errado, vou começar de novo. O isótopo que tem A igual a 1 é o hidrogênio, é também chamado de prótio. O que tem 2 é o deutério, e o que tem massa 3 é o trítio. Então são 3, o prótio, ou hidrogênio mesmo, o deutério
e o trítio. Tudo isso é hidrogênio. O número de prótons, o Z, dos 3, é sempre 1. Então, ó, os 3 têm o Z igual a 1, porque são todos átomos do mesmo elemento químico, hidrogênio. Né? Vou anotar aqui, ó. São todos átomos do mesmo elemento químico, hidrogênio, que tem um único próton no núcleo. Então, por exemplo, nós temos um hidrogênio que tem Z igual a 1 e a massa é 1. Nós temos o outro hidrogênio que o número atômico é 1, só que a massa é 2. Nós temos o outro hidrogênio que o número atômico é 1, mas a massa é 3. O que quer dizer isso aqui? Os 3 têm um próton. Os 3 têm um próton. Mas esse daqui, ó, não tem tem nenhum nêutron, ou seja, a soma do que tem no núcleo é 1, que é um próton. Esse aqui tem um nêutron e um próton, somando dá 2. E este último aqui tem 2 nêutrons e um próton, somando dá 3. Então, esse primeiro aqui é o prótio, esse segundo é o deutério e esse terceiro é o trítio. Tá? Seguindo aqui embaixo. Os átomos são eletricamente neutros. Os átomos, eles são eletricamente neutros, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. É o que diz aqui, pois apresentam uma mesma quantidade de cargas positivas, que são os prótons, e as negativas, que são os elétrons. No entanto, os elétrons podem ser removidos. Ó, elétrons podem ser removidos de um átomo, ou então adquiridos por ele. O núcleo, é muito difícil mexer com o núcleo, retirar prótons, retirar nêutrons, a não ser que ele seja radioativo ou esteja acontecendo uma fissão nuclear. Isso acontece no núcleo das estrelas e nas bombas nas bombas atômicas. Demais casos da natureza, o núcleo a gente não consegue mexer no núcleo, a gente mexe na eletrosfera. Na eletrosfera a gente consegue mexer com facilidade, retirar elétrons ou colocar elétrons. Tá? E, inclusive, a química ela é baseada nisso, é na mudança que ocorre na eletrosfera das substâncias. Então, diz assim, nessas situações, o átomo passa a ter carga elétrica, e aí ele passa a ser chamado de íon. Quando a gente tira elétron, a gente coloca elétron, a gente desbalanceia em relação ao número de prótons, e aí você tem um íon. Os átomos que tiveram seus elétrons removidos passam a ter mais prótons do que elétrons. Se antes os números eram iguais, você tira elétrons, então você vai ter mais prótons agora. Nesse caso, vamos anotar aqui, os átomos que tiveram seus elétrons removidos passam a ter mais prótons que elétrons. Dessa forma, eles vão ficar com carga positiva e serão chamados de cátions. Deixa eu subir aqui. Já ao contrário, átomos que receberam elétrons, se eles recebem, eles vão ter mais elétrons do que prótons, ficando com excesso de cargas negativas, ou seja, eles passam a ser chamados de ânions. Esse processo geralmente acompanha a liberação de energia pelos átomos. Então, para você receber elétron, você libera energia. A carga de um íon é indicada pelo sinal mais ou menos. Então, a carga de um íon. E a gente coloca no canto superior direito do símbolo do elemento. É onde a gente coloca, ó, no canto superior direito do símbolo do elemento químico. Então, por exemplo, você tem aqui o hélio. O hélio, ele tem número atômico 2 e digamos que ele tem massa 4. Ou seja, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, massa 4. Se ele perder um elétron, ele vai ficar com 2 prótons e 1 elétron. Então, ele vai ficar com um saldo positivo de 1. Então, a gente vai colocar 1 positivo aqui. Tá? Então, ele tinha 2 prótons e 2 elétrons na eletrosfera. Ele perde um elétron, ele fica com 2 prótons e 1 elétron na eletrosfera. 2 positivo com 1 negativo dá 1 positivo. Ele fica assim. E aí, como ele está com carga positiva, ele passa a ser chamado de cátion. Ele é do grupo dos cátions. É um cátion. É um cátion chamado hélio. Depois, seguindo. Se um átomo de hidrogênio, simbolizado por H, tiver um elétron removido, ele passa a ser um íon positivo, ou seja, um cátion. Aí a gente vai colocar como H+, e ele vai chamar cátion hidrogênio. Vou colocar aqui do lado o hidrogênio. Vou apagar aqui para fazer o hidrogênio. Apagar aqui. Apagar. Se a gente colocar aqui o hidrogênio ele tem número atômico 1, digamos que ele tem massa 2, é o deutério.
Se ele perde um elétron da eletrosfera, ele fica com um próton e nenhum elétron. Então ele passa a ter sinal positivo, ele vira um cátion. Depois seguindo, se um átomo de cloro, simbolizado por Cl, receber um elétron, ele passa a ter ser um íon negativo, ou seja, um ânion. Agora ele tem um elétron a mais do que a quantidade de prótons. Então a gente vai simbolizar por Cl- e vai ser chamado de ânion cloreto. Nesse caso o cloro muda de nome, cloreto. Então você tem o cloro. Opa! Você tem o cloro. Tá? O cloro ele tem 17 prótons. Digamos que ele tem aqui 18 nêutrons, 17 com 18 dá 35. 35, somando prótons e nêutrons, certo? Aí digamos que ele recebe um elétron para a sua eletrosfera, porque antes ele tinha 17 prótons e 17 elétrons. Então ele recebe um elétron, ele fica com um sinal negativo. Ele fica com um a mais do que ele deveria ter. Então ele passa a se chamar ânion. É um ânion. E aí o nome muda. Em vez de cloro, a gente vai falar cloreto. Cloreto. Os ânions tem uma mudança no nome. Os cátions não tem mudança do nome, fica com o mesmo nome. Cátion, hidrogênio. O cloro virou cloreto, porque ele recebeu. Tá bom? Aqui embaixo nós temos alguns desenhos. Aqui, deixa eu subir a tela. Formação de íons. Nós temos aqui primeiro um hidrogênio. Aqui o símbolo. Hidrogênio. Ele tem aqui um próton, um nêutron e tem aqui ó, um elétron girando em volta. Está aqui embaixo. Um nêutron, um próton, um elétron. Quer dizer que ele é neutro. Ele tem um próton, que é positivo, e um elétron, que é negativo. Isso anula, um anula o outro, carga negativa. Só que olha só o que acontece aqui, ó, retirada de um elétron. Esse elétron cai fora, ele sai fora. Saiu fora, então ele ficou assim, ó, só aqui um próton e um nêutron. Olha que sumiu aqui, ó, aqui em volta tinha um elétron, não tem mais. Então agora o que acontece? Se você perdeu uma carga negativa, foi embora o elétron negativo, ele ficou positivo. Então a gente coloca assim agora, ó, H+. Agora ele é um cátion, tá bom? Ele é um cátion, tá aqui embaixo. É o cátion hidrogênio. Ele tem um próton e não tem mais elétron para anular esse próton. Então ele ficou positivo. Agora desse lado aqui, nós temos o cloro. O cloro tem 18 nêutrons, 17 prótons e 17 elétrons. Veja que está em equilíbrio aqui o número de prótons e elétrons. Então ele está neutro. Ele é um átomo de cloro, certo? Ele é um átomo neutro, está aqui embaixo, ó. Átomo neutro de cloro. Só que olha só o que vai acontecer aqui do lado. Ele vai ganhar um elétron. Ele vai receber, vem um elétron aqui, ó, e se junta a eles. E agora você vai ter 18 nêutrons, continua 18 nêutrons, continua os 17 prótons, mas agora você tem 18 elétrons. Você tinha 17, agora você tem 18. Aqui não está mais em equilíbrio, ó. Não tem mais um equilíbrio aqui. Então agora você tem um excesso de carga negativa. Você tem um elétron a mais do que você tinha antes. Então agora você tem um ânion cloreto. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, aí o segundo esquema está aqui. Vocês vão copiar no caderno, tá? A letra também é feinha porque a canetinha que eu uso aqui, ela não ajuda muito. Eu estou muito acostumado com ela. Então, você pode ir dando pause aqui, ó, começar de novo. Você pode dar pausa e copiar. Dar pausa e copiar. Tem mais aqui. Deixa eu arrumar aqui. E aqui, dar uma pausa e copiar. Aqui e aqui. Ok? Daqui a pouco tem mais um esquema. E aqui está o tema 3 sobre íons, que é a última parte. Então são 3 esquemas para vocês colocarem no caderno. Tá aqui. Ok? Vou deixar os 3 nos anexos também salvos lá. Se precisar abrir por lá, fica mais fácil.